Pensem nisto por um segundo. Desde a fábrica que produz o nosso telemóvel até ao semáforo que regula o trânsito, há uma linguagem invisível a dar as ordens. Hoje vamos descodificar essa linguagem e perceber como é que as máquinas pensam. E o nome dela é a lógica ladder. Bem, a questão central da automação é mesmo esta. Como é que uma máquina sabe a sequência exata do que tem de fazer? Que primeiro tem de encher a garrafa, depois parar e só depois é que coloca a tampa. A resposta está numa linguagem de programação que é única, porque foi feita para ser vista em vez de ser lida. E essa linguagem, como já disse, chama-se Logical Ladder. Foi concebida desde o início para ser intuitiva e, mais importante que tudo, para ser visual. Então, o que é isto exatamente? Ora, em vez de linhas e linhas de código, imaginem um esquema elétrico. O nome ladder, que significa escada em inglês, vem mesmo da sua aparência. Tem 2 carris verticais para a energia e depois vários degraus horizontais que contêm a lógica. A ideia-chave é esta. Estamos a desenhar as instruções, não a escrevê-las. A diferença é abismal, na verdade. De um lado, temos o código tradicional, que pode ser abstrato e complexo. Do outro, a lógica ladder, com símbolos que um eletricista ou um técnico de manutenção reconheceria de imediato. Esta abordagem visual torna a automação muito mais acessível a quem está ali no terreno a trabalhar diretamente com as máquinas. Ok, vamos aos blocos de construção. O primeiro e mais básico é o contacto. Pensem nele como um interruptor ou um sensor. A sua função é verificar uma condição, ou seja, está constantemente a fazer uma pergunta ao sistema. A porta está fechada? Ou a temperatura certa já foi atingida? Se a resposta for sim, a eletricidade pode fluir através do degrau. E se o contacto faz a pergunta, a bobina dá a ordem. É a ação. É o momento em que as coisas acontecem. Se a condição do contacto for verdadeira, a bobina é energizada e executa uma tarefa. Ligar o motor, acender a luz de aviso, ativar aquela válvula. É esta a dança no fundo. Condição e ação. Pergunta e resposta. É a base de tudo. Certo, mas onde é que se desenham estes diagramas? Bem, para isso usa-se software especializado, como o WLP, o WEG Ladder Programmer. Ele funciona como se fosse a nossa tela digital para programar as máquinas. O WLP é, na prática, a caixa de ferramentas completa para isto. Ele não só permite desenhar a lógica de forma super visual, mas também compilá-la, ou seja, traduzi-la para a máquina, transferir o programa e, um ponto crucial, monitorizar o seu funcionamento em tempo real para garantir que está tudo a correr como planeado. Ligar e desligar o motor, tudo bem, é simples. Mas e se for preciso algo um bocadinho mais complexo? Tipo esperar 5 segundos antes de fazer alguma coisa ou contar exatamente 12 garrafas antes de mover uma caixa. Aí, a lógica básica de contactos e bobinas já não chega. É aqui que entram os chamados blocos de funções. Pensem neles como mini-programas já feitos, autênticos atalhos inteligentes. Por exemplo, o bloco TON funciona como um temporizador, o CTU como um contador, e blocos mais avançados como o PID servem para controle de precisão. Em vez de se programar isto do zero, simplesmente arrastam-se estas soluções já prontas, o que simplifica enormemente as tarefas mais complexas. Ok, o programa está desenhado no computador. Está perfeito. E agora? O desafio seguinte é pegar nesta lógica digital que vive no ecrã e fazê-la funcionar no mundo físico, lá na máquina. Na prática, e simplificando um pouco, o processo resume-se a 3 passos essenciais. Primeiro, claro, desenha-se a lógica. Segundo, clica-se em compilar, que no fundo traduz o nosso diagrama para uma linguagem que a máquina percebe. E terceiro, faz-se o download do programa para o controlador da máquina e pronto. Mas agora vem a parte que é talvez a mais impressionante de todo este processo, a capacidade de ver o programa a ser executado em tempo real, ali mesmo, no ecrã do computador. Como diz o próprio manual do WLP, e a citação resume tudo, o objetivo é representar gráfica e numericamente o estado lógico. Ou seja, o que está a acontecer dentro da máquina deixa de ser uma caixa negra, passa a ser um processo totalmente transparente e visível. E isto é absolutamente crucial. Um técnico pode olhar para o ecrã e ver, em tempo real, que um sensor não está a ativar ou que um motor não arrancou. As linhas no diagrama mudam de cor, mostrando o fluxo da lógica ao vivo. É uma ferramenta de diagnóstico e otimização incrivelmente poderosa. No fundo, o que a Logical Ladder consegue fazer é pegar na complexidade de manuais como este, com centenas e centenas de páginas de informação técnica, e transformar tudo num sistema compreensível onde a lógica visível e resolução de problemas se torna muito mais intuitiva. E por que é que tudo isto importa?
Bem, importa pela precisão e pela eficiência na indústria. Importa pela segurança, ao permitir automatizar tarefas perigosas ou repetitivas. E talvez, acima de tudo, importa pela flexibilidade. Mudar um processo já não significa ter de refazer a cabelagem toda de uma máquina. Significa simplesmente redesenhar a lógica no ecrã. A lógica ladder é apenas uma destas linguagens ocultas que operam nos bastidores do nosso dia-a-dia. E isto leva-nos a pensar que outros códigos e sistemas, igualmente invisíveis para a maioria de nós, estão neste preciso momento a moldar o mundo à nossa volta.